Entretanto, os soldados partiam e tornavam a partir. Muitos morriam sem saber porquê. Outros regressavam estropiados ou deprimidos psicologicamente. Agitavam-se fanfarras, bandeiras e discursos nos cais, de onde partiam os soldados, por entre lágrimas e raiva de um povo reprimido. Caxias e Peniche, a sede da PIDE e o Aljube, enchiam-se de resistentes ao fascismo e à guerra colonial. Mas os soldados partiam sempre, sempre, sem saber porquê. E inutilmente queimavam em África os melhores anos da sua juventude. Portugal era cada vez mais o polícia dos interesses do grande capital em África. Falar hoje sobre as cadeias no tempo do fascismo, nomeadamente as prisões políticas, é um assunto que para muitos dos portugueses poderá parecer uma questão secundária, sobretudo para aqueles que não sentiram diretamente a repressão fascista nos seus aspectos mais ferozes, não é? Que era a existência da PIDE e todo o aparelho de apoio da repressão fascista. As cadeias aparecem aqui como um elemento essencial, sobretudo nos primeiros tempos do regime fascista, porque a repressão tinha inicialmente um caráter massivo, coisa que com a consolidação do fascismo começou a perder essa característica. A repressão começou a ter um caráter seletivo, na medida em que a PIDE fez um ficheiro monstruoso, não é? Pode dizer-se, dos portugueses, sobretudo os portugueses que tinham coragem, de uma ou outra forma, levantar a sua voz ou iniciar uma ação contra o regime fascista, e a PIDE introduziu-se, por assim dizer, em todos os aspectos da vida do nosso país, a sua ação multiforme, que ia desde a repressão económica, o português, homem ou mulher, que pretendia um emprego, que tinha necessariamente, sobretudo se esse emprego estava ligado não apenas ao setor público, mas inclusive a grandes empresas privadas, tinha de ter necessariamente uma informação política da PIDE, e é conhecido, inclusivamente, o facto de empresas, mesmo nos últimos tempos do regime fascista, que estão comprometidas com o pagamento de certas mensalidades à PIDE para ter suas empresas sob essa vigilância constante quanto ao seu pessoal. Nós, aqueles que passámos anos nas cadeias fascistas, naturalmente que sentimos mais esse lado da repressão. Nós sentimos-lo, naturalmente, ligado à nossa própria ação política, uma vez que não éramos presos por quaisquer razões pessoais, mas por razões da nossa opção de entrarmos decididamente na luta pela liberação do nosso povo, que nesse tempo tinha a sua expressão máxima na atividade clandestina, que era daí que, naturalmente, partia toda a ação que tinha também uma expressão legal, mas sem essa ação constante na clandestinidade, a ação política legal era praticamente impossível, uma vez que não havia partidos políticos, né, legalmente constituídos, e o único partido que mantinha a possibilidade de viver nas condições do fascismo era o Partido Comunista, dada as suas características de classe, dada a militância, a coragem dos seus militantes. Mas, enfim, isso não quer dizer que o Partido Comunista dominasse, como ainda hoje tem a ideia, de toda a atividade política no tempo do fascismo. Não, o partido era, enfim, a força mais dinâmica, mais coesa, exatamente pelas condições de organização e, enfim, de orientação política, mas depois havia toda, enfim, uma resistência num povo inteiro, praticamente, pelas mais variadas formas, se opunham à ditadura fascista. Os escritores estavam organizados, porque protestavam politicamente contra prisões, porque faziam abaixo-assinados, enfim, tinham contactos com o estrangeiro. Era realmente uma organização já, e isso começou a criar problemas, evidentemente, ao governo fascista de Salazar. Até que, naturalmente, depois o que aconteceu com a Sociedade de Escritores, o assalto à Sociedade de Escritores, todos nós não, alguns ainda se lembram como é que se passou, foi uma coisa preparada. Eu não estava, nessa altura, não era já da direção, eu era membro, porque aquilo foram vários prémios, não é? Havia 3 prémios, salvo erro, e havia, portanto, 3 júris. Eu era membro do outro júri, não é? Porque, infelizmente para mim, porque os membros que deram, o júri que deu o prémio ao Luandino Vieira foi preso, não é? Todos, como sabe,
Abeleira, Gaspar Simões, Alexandre Pinheiro Torres, Fernando Botelho, que foram presos e começou realmente um caça às bruxas, não é? O pretexto era que tinha-se dado o prémio ao Landino Vieira. Bom, a gente sabe muito bem que o Landino Vieira estava preso no Tarrafal, mas o prémio foi dado por maioria, e está escrito, está provado. O Landino Vieira é aquele escritor que hoje nós reconhecemos ser um grande escritor. Está à vista, portanto, nem sequer era uma coisa política. Além disso, tinha recebido um prémio na própria Angola, antes. Portanto, aquilo foi um pretexto. E pretexto porquê? A coisa, a verdade, é extremamente ridícula, não é? É porque pouco tempo antes começou uma ofensiva sistemática. Começou numa livraria da Rua Dona Estefânia, onde se assaltou uma montra da livraria, partiu-se, fez para lá, escreveu-se dísticos e ameaças. Passou depois ao encerramento de uma editora. Começámos nós, eu um deles, a receber telefonemas anónimos de ameaças, quando há, portanto, o assalto à Sociedade de Escritores, que foi um assalto feito pela FAC, Região Portuguesa, organizado com elementos que está na Polícia Judiciária, portanto não compete a mim pronunciar sobre isso. Isto é um processo, como sabe, que a Sociedade de Escritores pôs e está a correr. Assaltaram a sociedade, espatifaram toda a casa, levaram quadros, ficou dinheiro congelado. Tudo aquilo foi feito com a maior à vontade e a maior impunidade. Entretanto, a caça à bruxa começou, a caça às bruxas, que eram os escritores nessa altura, e desde a rádio da emissora, e particularmente na Rádio e Televisão Portuguesa, onde se fez a coisa mais triste, mais... não tenho mais desgostante, mais repugnante, é que eu percebo que haja profissionais que precisam ganhar a vida, mas àquele ponto é terrível. A preparação feita para Landino Vieira acompanha realmente um movimento de alta traição à inteligência portuguesa e à cultura portuguesa. Devo referir isto e refiro com repugnância. Em 8 séculos de história literária e de história política, é a primeira vez que um júri, com exceção de um membro, conscientemente deu um prémio, um traidor, a Portugal. Nunca aconteceu isto em nenhum dos períodos da história literária de Portugal. Não aconteceu isto sob a ocupação espanhola. Não aconteceu isto nas invasões francesas. Mas aconteceu isto em 1965 e aconteceu conscientemente. Porque eu não acredito, nem ninguém acredita, que o júri primeiro ignorasse quem era Landino Vieira. Também não acredito que lucidamente um júri possa dar um prémio a um livro que é realmente de quinta ordem. Dali em diante começou a haver uma seleção de todos os escritores de esquerda, que estiveram mais em evidência ou que estiveram ligados mais à Sociedade de Escritores, com ordens dadas para os jornais, era a morte civil, quer dizer, o escritor desaparecia, o nome dele deixava de aparecer nos jornais, na televisão, na rádio, em toda a parte. Na televisão, como se sabe, a televisão teve sempre uma censura feroz aos escritores. O Terreiro do Paço simbolizou muito tempo, até depreciativamente, o governo de Portugal. Reabilitou o governo de Salazar. E o símbolo ganhou novo valor. Velhos valores. Imagens da chegada do chefe do Estado de uma das suas viagens ao ultramar. Símbolo vivo da nação, em que a nação se reconhece. Seja qual for a evolução dos acontecimentos, não pode haver dúvida de que é nos 7 anos a seguir que, por imperativos naturais ou políticos, se não pode fugir a opções delicadas. E, embora não forçosamente a revisões, à reflexão ponderada do regime em vigor. E é nas mãos do chefe do Estado que virão apressar as maiores dificuldades e da sua consciência, que dependerão as mais graves decisões. Nova campanha eleitoral, 1965. De um lado, uma pequena minoria de descontentes desorganizados. Do outro,
o país. Em 1965, nova farsa eleitoral para a Assembleia Nacional. A União Nacional desenvolve um gigantesco esforço de propaganda associando Salazar e o fascismo à defesa das chamadas províncias ultramarinas. A oposição democrática ataca, e ainda com certa prudência, a guerra colonial e o colonialismo. Surgem grupos de católicos que publicamente advogam uma solução negociada para a questão colonial. Toda a oposição democrática se solidariza com a coragem dos 101 católicos que em manifesto público afrontam Salazar. O fascismo e a União Nacional no cerne da sua própria propaganda, o colonialismo. Na esteira do padre Abel Varzim e outros sacerdotes à revelia da hierarquia da Igreja se manifestam contra a guerra e contra o regime. Agudiza-se a crise interna do regime sob pressão de iniciativas diversas dos democratas portugueses. O almirante Américo Tomás seria reeleito para segundo mandato. Não é demais afirmar que estamos trabalhando e lutando, sobretudo, em benefício alheio. E assim, como resultado dos planos de fomento e do processo de expansão internacional do grande capital, assiste-se a partir dos anos 50 a um surto de relativo desenvolvimento industrial que haveria também de provocar o desequilíbrio entre as forças sociais que apoiavam o fascismo. Este relativo desenvolvimento económico, construído na base da concentração de capital e da expansão do capital monopolista associado ao imperialismo, é no essencial um processo com origem nos grandes centros de decisão do capitalismo internacional. Na verdade, o processo internacional da divisão de trabalho fez de Portugal um dos seus principais objetivos, já que no nosso país os investimentos estrangeiros beneficiavam de uma mão de obra barata, reprimida e sem condições de oferecer resistência à exploração do patronato. As multinacionais, automóveis, indústria elétrica, químicas, turismo, têxteis, etc., surgem em força em Portugal à sombra da repressão fascista e em íntima aliança ao capital monopolista, através do qual tinham fácil acesso às colónias portuguesas. Nós devemos considerar como graça da providência termos conseguido nas últimas décadas o desejável equilíbrio da nossa vida política que continua a processar-se a ritmo normal. Portugal, nação fidelíssima, erguia no estuário do Tejo o monumento máximo em honra de Cristo Rei. Estiveram presentes as mais altas personalidades da vida portuguesa. Nas colinas da Almada, reuniu-se também a greve portuguesa sem distinção de classes, unida pelo mesmo movimento de fé. Na sua alocução, o cardeal Cerejeira disse: Está o povo erguendo aos altos as bandeiras dos municípios, a dizer amém aos seus chefes espirituais e temporais, num plebiscito do princípio constitucional que reconhece a religião católica como a religião da nação portuguesa. E está, invisível, mas certamente conosco, o anjo de Portugal, aquele mesmo que revelou aos pastorinhos de Fátima, vindo do céu, que os corações de Jesus e de Maria tinham sobre eles desígnios de misericórdia, e lhes recomendou instantemente: oferecei ao Altíssimo, sem cessar, orações e sacrifícios. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Salazar lança o seu grito de guerra para Angola já em força, pois ele é apoiado por Cardeal Cerejeira. Cardeal Cerejeira e a hierarquia toda da Igreja acompanham. Alguns padres da época não receptivos em um empenhamento, sem discussão, sem diálogo, saber o porquê das coisas, pois sabemos da perseguição que eles foram vítimas, não só por parte da PIDE, mas também por parte da própria Igreja. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal.
neste lindo dia de maio, na velha cidade de Braga, e numa das salas do Palácio dos Arcebispos que acompanhavam antigamente os reis nas suas conquistas para a fé, ao celebrar-se o 40º ano de 28 de maio, depois de inaugurado em honra de Gomes da Costa o monumento que esperamos eternize o seu ato, a Revolução Nacional. Glorificadas as Forças Armadas que a tornaram possível, apresentado o esboço do que com ela se pretendia e do que se lhe deve já. Eis um belo momento para pôr ponto nos 38 anos que leve feitos de amargurado governo. Só não me permito a mim próprio, nem o gesto, nem o propósito, porque no estado de desvairo em que se encontra o mundo, tal ato seria tido como seguro sinal de alteração da política seguida em defesa da integridade pátria e arriscar-se-ia a prejudicar a situação definitivamente conquistada, além mais. Só não. Adeus até o meu regresso. 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 Estamos agora a celebrar convosco e para vós a Santa Missa e todos juntos estamos reunidos como filhos de uma família única, perto da Mãe Celeste, para sermos admitidos durante a celebração do Santo Sacrifício a uma comunhão mais estreita e salutar com Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Não queremos excluir ninguém desta recordação espiritual, porque é vontade nossa que todos participem das graças que estamos agora a impetrar do céu. Todos vós tendes um lugar no nosso coração, vós irmãos no episcopado, vós sacerdotes e vós religiosos e religiosas, que como amor total vós consagrastes a Cristo. Vós, famílias cristãs, vós, leigos caríssimos, que desejais colaborar como clero na propagação do reino de Deus. Vós, jovens e crianças, que desejamos que estivesseis todos à nossa volta. Desejo a toda a família, e esposa e filha, um feliz ano novo. Para a minha esposa, filha, restantes familiares, desejando um ano novo cheio de felicidade. Quando as forças do mal, como corcéis do inferno, vomitam chamas de ódio e de blasfémia, Fátima é o altar do mundo. Fátima, o maior milagre da fé no nosso tempo.
1953 Salazar possa dizer: no momento presente e no futuro próximo, a colaboração com os Estados Unidos, sob a direção efetiva destes, é, para não dizer melhor, a única solução que se oferece para a magna dificuldade dos nossos dias. Quer dizer, a aceitação da repartição das colónias portuguesas feitas na Primeira República Liberal e no regime antifascista da repartição entre a Alemanha e a Inglaterra, sucedia-se agora a efetiva direção dos Estados Unidos por interposta potência sobre as colónias portuguesas. E é assim que em 1969 nós temos investido em Portugal 1,8 bilhões de escudos, dos quais 60% nas colónias portuguesas. Tinha-se regressado ao sistema antigo. Não era a repartição entre potências imperialistas das colónias portuguesas que era feita. Era o domínio imperialista sobre as colónias portuguesas que era continuado pela presença de Portugal. Salazar advertira de que durante o consulado de Tomás se haveriam de tomar decisões transcendentes. Na crise do regime, com o caminhar de Salazar para uma velhice inevitável, Tomás polariza cada vez mais um dos lados das contradições internas do fascismo, a guerra, a repressão, a continuidade. Para a esposa, filha, queridos pais, restantes familiares, de Deus até o meu regresso. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado a todos. Enquanto morriam e se estropiavam os filhos do povo português, prosseguia a caridade do regime. Uma fachada de excelsa bondade afivelada por Gertrudes Tomás pretendia mascarar a miséria, a morte de soldados, a repressão sistemática. Senhor Presidente da Câmara, quero agradecer-lhe as palavras amáveis que dirigiu a minha mulher e a mim. Mas pode crer que nós, quando nos deslocamos ao Porto, o fazemos sempre sem qualquer esforço. Em setembro de 1968, Salazar caía da cadeira. Mobilizaram-se esforços no sentido de salvar o chefe, o homem providencial que salvou Portugal. Américo Tomás vê-se compelido a nomear Marcelo Caetano, afastado do regime desde 62, tentando resolver por este modo as contradições e as dificuldades que minavam o fascismo. Marcelo Caetano vem ensaiar uma fórmula, a evolução na continuidade que tenta salvaguardar o essencial do regime, permitindo em questões secundárias uma certa abertura que, a breve trecho, conhecerá clamoroso retrocesso. O fascismo não comportava de facto qualquer evolução, quaisquer tentativas que permitissem mudar alguma coisa para que tudo continuasse na mesma. As movimentações dos trabalhadores, dos estudantes e dos intelectuais, o relançamento de múltiplas iniciativas da oposição democrática, a crescente resistência à guerra colonial, demonstraram, pesem as iniciativas ingênuas ou nem isso de algumas personalidades liberais, a impossibilidade do regime fascista se autotransformar.
exonero o Dr. António de Oliveira Salazar do cargo de Presidente do Conselho de Ministros, do qual manterá todas as honras a ele inerentes. E para o substituir, no meio nos termos do mesmo preceito constitucional, o Dr. Marcelo Zé das Neves Alves Caetano. Essa escolha surpreendeu-me. Tenho a consciência do que valho e do que posso, e nunca poderia considerar-me à altura das gravíssimas responsabilidades deste momento histórico. Pensei no povo português, que bem o tem demonstrado pela sua exemplar conduta cívica nesta ocasião, anseia, antes de tudo, porque se mantenha a independência nacional, a integridade do território. Pensei particularmente na necessidade de não descurar um só momento a defesa das províncias ultramarinas, a guerra colonial, os interesses de um capitalismo dependente da apropriação das riquezas das colónias e da ultraexploração da mão de obra africana não podiam permitir no interior do fascismo qualquer tipo de abertura ou a mínima evolução. Esposa, filhos, pais, irmãos, restante família. Seja um Natal feliz. A continuidade reforça-se rapidamente em detrimento da evolução prometida.